Olá, eu sou o professor William Dornella e hoje eu estou aqui para dar mais uma dica importantíssima para você que vai fazer a prova de professor efetivo para o concurso da Secretaria de Educação. Hoje o tema da nossa dica, é a didática. A didática ela é muito importante para o professor. O professor ele precisa ter uma didática para fazer com que o objetivo dele, que é educar, formar um cidadão crítico e consciente, transmitir um conhecimento, fazer com que o aluno perceba o diálogo entre a teoria e a prática, e a didática vai auxiliar nisso tudo. Então, para que a gente entenda bem o que é didática, vamos dar uma olhadinha na tela aí no material que eu separei para vocês. A didática, muitas pessoas gostam de associar, e eu gosto desse conceito também, como a arte de ensinar. Ou seja, cada professor vai ter uma arte diferente, vai ter um modo, vai ter uma forma de ensinar um conteúdo, de ensinar uma prática pedagógica, de fazer com que aquele conteúdo chegue até o meu aluno e que o aluno consiga perceber a transversalidade daquele conteúdo, consiga levar para as práticas sociais. Só que a didática, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, ela não vai se resumir só nisso que a gente fala, a arte de ensinar. A didática, ela vai assumir 3 dimensões, tá? A primeira dimensão é a humana, a segunda dimensão é a político-social e a terceira dimensão é a dimensão técnica. O que é a dimensão humana, professor? A dimensão humana são os aspectos cognitivos, todos ligados ao desenvolvimento do meu aluno nos aspectos cognitivos. Eu tenho que fazer com que o meu aluno desenvolva a capacidade intelectual dele. Então, dentro dessa dimensão humana, a gente vai olhar por esse aspecto cognitivo. Outra coisa importante quando a gente fala da dimensão humana é a gente lembrar que muitas vezes existe a empatia entre o professor e o aluno. O professor e o aluno, o relacionamento deles hoje tem que ser de uma forma horizontalizada. O professor e o aluno eles dialogam e trocam conhecimento entre si. Então a primeira dimensão é a humana. Qual que é a segunda dimensão? Vamos dar uma olhadinha aqui. A segunda dimensão é a político-social. Essa político-social, gente, é uma dimensão muito importante porque ela está ligada não só ao conteúdo, mas também ao conteúdo, mas também às práticas, tá? As práticas. O que isso significa? Todo o conteúdo, o livro didático que você, professor, usa lá na sua sala de aula, passou por uma dimensão político-social. Por que o Estado, por que o governo decidiu comprar aquele livro, decidiu investir naquele autor? Ou por que aquele conteúdo está previsto ali no currículo? Por que aquela forma de educar e cuidar ali que as DCNs já explicitam para nós? Ou seja, todas essas normas, todo esse material, tudo isso que o Estado nos oferece passa por uma didática. Dentro dessa didática, a dimensão político-social. O que tem a ver os aspectos políticos com a educação? Como que isso está inserido na sociedade? Muitos alunos questionam até o conteúdo que é explicitado pelo professor, mas aquele conteúdo tem a ver com a dimensão político-social. Por que foi escolhido aquele conteúdo? Por que aquele conteúdo foi selecionado e está previsto no currículo? Isso passa por essa dimensão. E a terceira e última, bem importante dimensão, dá uma olhadinha aí, é uma dimensão muito conhecida, todo mundo fala muito dela, é a técnica. Essa técnica aqui é a forma como o professor vai dar aula. Ou seja, os recursos. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar, olha que legal aqui, ó, didática. Primeira, humana, segunda dimensão, político-social e a terceira, a técnica. Com certeza você já deve ter ouvido falar de um professor que ele sabe muito, o professor, ele tem muito conhecimento, ele tem muitos estudos ali em determinada área, só que o professor ele não tem didática. Já ouviu falar disso? Professor que não tem didática? Pois é, a didática, todo mundo tem que ter didática. A didática ela é um ramo da pedagogia importantíssimo, Existe até o termo adidática. A falta de didática é uma didática, Às vezes é uma didática inadequada que o professor utiliza. A essa inadequação, muitas vezes a gente se refere às técnicas. Um professor que passa um filme, passa um resumo, de repente aquilo é inadequado para aquele tipo de público, para aquele conteúdo. Isso a gente relaciona com a dimensão técnica.
Então dá uma olhadinha aqui na tela para a gente aprender a diferenciação e não confundir mais. Muitos alunos pensam que didática é só técnica. Não, didática é uma arte e essa arte vai envolver 3 dimensões: a humana, ligada aos aspectos cognitivos, a político-social, ao critério de escolha dos conteúdos, às práticas sociais, não é? A transversalidade. E o último aspecto, a última grande dimensão é a técnica, essa sim, ligada à forma e ligada aos recursos, como o professor ensina. Essa é a dica de hoje, até a próxima, boa sorte e boa prova!